Século do Povo, 1900-1999. Berlim, 1933. Os nacionalsocialistas chegam ao poder e o povo alemão dá os primeiros passos por um novo caminho. Aos alemães será pedido que depositem a sua confiança num conjunto de ideias baseadas na raça, no poderio militar e no governo autoritário. Ein Meer von Hackers. Und so sind wir dann in den Straßen marschiert und vorbei und haben uns durchs Brandenburger Tor, haben uns den Aufmarsch der Nazis angesehen. Die ganze Nacht durch fast. Die Restaurants waren geöffnet, es wurde gesoffen, es wurde ein ungeheurer Trubel hat sich da vollzogen. Wir waren fassungslos angesichts dieser ungeheuren Aufwallung der Bevölkerung, wie plötzlich alles auf die Seite der Nazis übergegangen ist. Milhões de alemães comuns deixaram-se persuadir de que eram um povo especial, com um destino especial. E foram arrastados por um horror sem igual na história da civilização. 1933. Raça superior. Vamos ver hoje um dos acontecimentos mais trágicos do nosso século. A tomada do poder por Hitler. O triunfo do nazismo, que está na origem da eclosão da Segunda Grande Guerra, que se saldaria por 50 milhões de mortos e por atrocidades, sofrimentos e destruições sem conta. Hitler era um megalómano, com um imenso magnetismo pessoal, um orador que arrebatava multidões. Nasceu na Áustria, de origens modestas, autodidata, imbuído do pan-germanismo que se desenvolveu no princípio do século, mas alimentou um imenso ressentimento pela humilhação do Tratado de Versalhes, convencido como estava da superioridade da raça ariana, a raça superior, e da decisiva importância da Grande Alemanha. Foi combatente na Primeira Grande Guerra, tendo sido ferido, gaseado, e ganhou a Cruz de Guerra pelos seus feitos em campanha. Viveu o imediato pós-guerra em Munique, como uma espécie de marginal, circulando nos meios da extrema-direita revanchista. Em 1920, aderiu ao Partido Operário Alemão, de que viria rapidamente a tornar-se chefe, o Führer, pela eliminação do seu anterior dirigente, Drexler. Em reação à ocupação do Ruhr pelos franceses, deu um novo impulso ao partido, transformado em Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazi, e organizou milícias armadas, primeiro as SA de Röhm e depois as SS de má memória de Himmler. Tenta então ocupar o poder pela força, em Munique, com o objetivo de organizar uma marcha sobre Berlim ao estilo do que havia feito Mussolini, mas que se revelaria um fracasso total. Foi preso e esteve preso mais de um ano. Escreveu na cadeia o seu livro, Mein Kampf, que se tornaria a Bíblia do nazismo. Regressado à liberdade em fins de 1924, renuncia provisoriamente à conquista do poder pela força, dispondo-se a jogar o jogo eleitoral do para ele odioso sistema democrático. Contudo, a relativa estabilização económica conseguida pela República de Weimar
entre 1924 e 29, explica que os progressos do Partido Nazi tenham sido inicialmente lentos. Entretanto, os reflexos da crise económica de 1929, iniciada na América, como vimos, repercutiram-se fortemente na Alemanha, dando um grande impulso indireto ao nazismo. 1929 foi igualmente um ano de terror na União Soviética, onde Stalin inicia a coletivização forçada das terras e empreende a liquidação dos kulaks, ou seja, dos médios e grandes proprietários agrícolas. As classes médias alemãs, arruinadas pela crise do capitalismo mundial e temerosas da sombra terrível do comunismo a leste, lançaram-se nos braços de Hitler, considerado então como um mal menor. Hitler contou, com efeito, na sua ascensão, com a cumplicidade dos meios militares, da alta finança, do mundo dos negócios, bem como da Igreja Católica. Em 1931, o Partido Nazi tinha 800 mil aderentes e no ano seguinte, 1932, contava já com 4 milhões. Nesse ano, Hitler consegue eleger para o Reichstag, ou seja, o Parlamento, 230 deputados. É o seu melhor resultado. Não obstante ter depois perdido a eleição para presidente da Alemanha em favor do velho Marechal Hindenburgo. Consegue, com o apoio de von Papen, a seguir, ser nomeado por Hindenburgo legalmente, repare-se, chanceler, isto é, primeiro-ministro da Alemanha, em 30 de janeiro de 1933. Dia, sobre todos, sinistro. Em poucos meses, de uma maneira fulminante, não recuando perante o crime, a calúnia e a violência, passa de chanceler a ditadura absoluta do grande Reich. Manda incendiar o Reichstag e com esse pretexto ilegaliza o Partido Comunista primeiro e institui o sistema de partido único depois. Dissolve os sindicatos, proíbe os partidos, cria a censura e a polícia política, a odiosa Gestapo. Centraliza a Alemanha acabando com os governos locais. Assim, o partido da suástica invade o Estado. Os opositores são presos e silenciados. Surgem os primeiros campos de concentração. Inicia a perseguição aos judeus. Na célebre noite das facas longas, 30 de junho de 1934, massacra Röhm e os seus opositores das SS, oposição de esquerda dentro do Partido Nazi, para agradar aos meios militaristas. Com efeito, poucos dias depois da morte do presidente Hindenburgo, as Forças Armadas aceitam pacificamente a ascensão de Hitler a presidente, continuando chanceler, sem sequer um simulacro de eleições, concentrando assim nas suas mãos todos os poderes do Estado, mesmo os judiciais. A mais vasta concentração de poderes nas mãos de um só homem, conhecida na história. O ambiente de crise económica, a incapacidade das democracias ocidentais para lhe fazer frente, a degradação das relações sociais e o pavor do comunismo foram condições dos anos 30 que seguramente favoreceram a ascensão de Hitler, com exceção da França, da Inglaterra e dos países nórdicos. Todos os países europeus, desde meados dos anos 20, se tinham dotado de regimes autoritários, antiparlamentaristas e anticomunistas, ditaduras militares ou civis, monarquias mais ou menos absolutas e de regimes totalitários, de que o mais em vista era o fascismo italiano de Mussolini, começado em 1922. Portugal, com Sidónio Paz I, em 1918, e depois com Carmona e Salazar, a partir de 1926, assim como a Espanha, com o general Primo de Rivera, em 1923, e depois com o triunfo de Franco na Guerra Civil, de 1936 a 39, não foram, infelizmente, exceções à regra. Contudo, o nazismo, como sistema totalitário, como demonstrou a politicóloga e filósofa judia alemã, refugiada na América, a grande Hannah Arendt,
era bem diferente nas suas características dos outros regimes totalitários, mesmo do fascismo italiano ou do comunismo russo, bem como dos sistemas autoritários e ditatoriais existentes nos outros países da Europa. Para além dos Estados ditos fortes, das tentativas de organização das economias em moldes corporativos, do culto autoritário de chefes carismáticos, dos partidos únicos, das milícias armadas, do enquadramento das organizações de massas, com o ritual das fardas, das insígnias e dos uniformes, das concentrações, da apologia da violência, do desrespeito pelos adversários políticos, considerados como inimigos do Estado, da militarização das juventudes e da regimentação dos sindicatos, o nazismo não foi somente uma ideologia totalitária, servida por um partido único e por uma técnica de dominação do Estado. Foi mais do que isso. Foi uma verdadeira religião secular, a que não faltaram as festas pagãs e as manifestações litúrgicas, que tentou mudar o homem, procurando destruir os valores herdados de 20 séculos de cristianismo e de civilização greco-judeo-cristã. Nesse sentido, foi muito mais longe do que o comunismo, cuja matriz entronca no universalismo, na tradição iluminista de progresso e no reconhecimento da igualdade essencial de todos os homens. Para o nazismo, ao contrário, o indivíduo é secundário, apenas um membro da comunidade, um simples grão da engrenagem. O essencial era a pureza étnica, a pertença à raça superior, em nome do que se justificou o antissemitismo radical e o projeto monstruoso prosseguido desde 1966 de extermínio sistemático dos judeus e da eliminação física dos deficientes, dos alienados, dos homossexuais, dos vagabundos e das raças inferiores, como chamava aos ciganos, aos negros e aos miscigenados. As leis de Nuremberg de 1965 não só retiraram os direitos civis e políticos aos judeus, como os impediram legalmente de casar com os arianos. O genocídio, o etnocídio e o holocausto foram palavras sinistras que o mundo aprendeu pela primeira vez com os nazis. Como foi possível que um povo desenvolvido e culturalmente tão avançado, que produziu génios como Goethe, Kant, Beethoven ou Thomas Mann, se tenha deixado subjugar por uma doutrina de um tal primarismo, violência e horror? Isto continua a ser, apesar de todas as explicações, um dos mistérios mais perturbantes deste nosso século. Hitler pôs a máquina económica alemã a trabalhar em pleno para a preparação de uma nova guerra, única maneira, segundo ele, de assegurar 1000 anos de nazismo. Construiu autoestradas, estádios, grandes edifícios de uma monumentalidade ao gosto dito nazi. Mobilizou os trabalhadores e deu-lhes um certo orgulho nacional. Reduziu drasticamente o desemprego, é verdade. Em 1936, efetivou a militarização da Renânia, zona até então desmilitarizada, e ajudou Franco a ganhar a Guerra Civil, aliado nessa tarefa a Mussolini e a Salazar. Ocupou a Áustria em março de 1936, não obstante ser então dominada por um ditador católico, Dollfuss, que se dizia seu amigo. Anexou depois os Sudetas, na Checoslováquia. No mesmo ano, criou o Eixo, o que deveria ter sido a grande aliança de aço entre a Alemanha e a Itália. Conseguiu, em Munique, ainda em 1938, a abdicação das democracias, representadas por Chamberlain e por Daladier, que, impotentes, julgavam poder defender a paz a qualquer preço. Erro fatal. Em agosto de 39, von Ribbentrop, ministro dos estrangeiros de Hitler, e o seu homólogo soviético Molotov assinaram o Pacto Germano-Soviético em Moscovo, perante o olhar imperturbável de Stalin. A fraqueza das democracias perante a ascensão de Hitler, que parecia imparável, e o espírito abdicacionista de Munique tornaram este acordo, se não justificável,
pelo menos compreensível, embora numa lógica pragmática, terrível e sem princípios. Em setembro do mesmo ano de 1939, Hitler invade a Polónia. Finalmente, a França e a Inglaterra reagem e declaram a guerra à Alemanha, sem contudo poderem evitar a ocupação relâmpago da Polónia, partilhada entre a Alemanha e a Rússia. Instala-se então, até à primavera de 40, a chamada Drôle de Guerre, com os exércitos aliados e alemães imobilizados por trás das respectivas linhas defensivas Maginot e Siegfried. Mas o peso sinistro da guerra caíra sobre a Europa e comunicar-se-ia ao mundo inteiro, com todos os seus horrores. Para compreender o ambiente político e psicológico deste período tão importante, aconselho-vos um romance excelente de um russo que, embora agente soviético, foi um grande escritor, Elie Ehrenburg, A Queda de Paris. Há uma razoável tradição brasileira desse livro. Os nazis chegaram ao poder através da liderança forte de um homem. Adolf Hitler nunca vencera uma eleição. Tornou-se chanceler graças a um acordo político. Atribuía os problemas da Alemanha à forma injusta como esta fora tratada pelos aliados após a Primeira Guerra Mundial e à fraqueza dos políticos alemães nos anos da depressão que se seguiram. Os dias da política partidária tinham terminado. Ele personificaria a vontade da nação. Heute weiß es das ganze Volk. Unser Wille war härter als die deutsche Not. Nach 15-jähriger Verzweiflung hat ein großes Volk wieder Trieb gefasst. Os alemães, atraídos pela promessa de uma sociedade mais disciplinada e unida, tiveram de aceitar à partida os métodos do Führer. Este assumiu desde logo um poder total, internando os opositores políticos em campos de concentração. Os nazis queimavam livros dos escritores de esquerda e de intelectuais judeus. Muitos trabalhadores eram socialistas ou comunistas, mas para os nazis essas eram ideologias perigosas que tinham de ser expurgadas. Doravante, não haveria mais conflitos na indústria. Os sindicatos foram proibidos e todos os trabalhadores tiveram de aderir a uma frente laboral nazi. Durante a depressão, o desemprego atingira os 30%. Agora, a indústria renascia, pois Hitler estabeleceu o objetivo de rearmar a Alemanha e dar um posto de trabalho a cada alemão. O partido procurava apoios em todas as fábricas. Na cidade e no campo. Foi dada assistência aos agricultores, muitos dos quais haviam falido durante a depressão. E para obter o seu empenho na via do nacionalsocialismo, eram arrastados para manifestações que reuniam o partido e o povo. O Festival das Colheitas era organizado como uma grande cerimónia de massas, uma combinação de ideias novas e velhas tradições recuperadas. Diese Tausende von Menschen, die Sie hier rechts und links sehen, das waren Bauern und Bäuerinnen und Juden aus ganz Deutschland. Wir sind in Sonderzügen heraufgefahren, stundenlang anmarschiert und haben uns versucht, möglichst nach vorne zu drücken. Ich bin damals ganz vorne gestanden. Wir haben alle dasselbe empfunden, dieselbe Freude, dasselbe Glück. Und das Erntedankfest war ja das Dankeschön dafür, dass wir wieder eine Zukunft hatten, wir Bauern. Es ging wieder aufwärts mit uns.
Und ich glaube, es ist noch nie ein Staatsmann von so viel Liebe geschützt worden wie damals Adolf Hitler. Ja, das habe ich alles vorher wieder miterlebt. Es waren glückliche Stunden. Para dar trabalho aos desempregados, Hitler lançou gigantescos projetos de obras públicas. Foram anunciados 4.000 quilómetros de autoestradas, ligando as principais cidades. Deutsche Reichsautostraßennetz ist nicht nur in der Anlage das gewaltigste, was es diese Art auf der Welt gibt. Da können diese Menschen hergehen und im Ausland dann ihre dummen Zeitungsartikel herunterlesen, in denen sie zusammenschmieren, was sie an Lügen erfinden können. Am Ende, einmal kommt doch der und jener, der kommt nach Deutschland und da muss er sagen, Herrgott, was für einen Judenspindel haben wir die ganze Zeit jetzt gelesen. Es ist ja ganz anders. Ich habe dann auch als einer der ersten, also mit Rundfunk, die erste Fahrt mitmachen können. Natürlich rechts und links Tausende, Zehntausende von Menschen in einer jubelnden Begeisterung. Ich habe das natürlich auch klar und deutlich gesagt, dass das eine große Leistung ist und dass wir stolz darauf sein können und dass das eben auch so weitergehen wird. Ja? Na propaganda, os operários que construíam as estradas eram apontados como um exemplo do nacionalsocialismo em ação. Unsere Rundfunkfreunde hören lieber von eurem Schaffen. So, dann sagen Sie ihnen aber, dass wir Brücken bauen, wie sie noch nie da waren. Ja. Und dass das, was wir bauen, auch hebt, garantieren wir uns. Ja, jawohl. Und alle Deutschen sind auf unserem Bau. Ja, jawohl. Ja. Und nun, meine Lieben... Also wir haben ja lange Zeit alle das geglaubt, was übers Radio kam. Also die Jugend gerade, die war am begeistertsten durch die Propaganda. Also wenn da irgendwas war, die Jugend war zu über 90% dahinter. Meine Damen und Herren, in der heutigen Sitzung des Reichskabinetts No intuito de fazer chegar a mensagem a todas as famílias, produziram-se receptores de rádio baratos, em massa. A rádio estatal insistia na transmissão de uma ideia em particular. Mit einem Schlagwort gesagt, die Größe des deutschen Volkes. Die Propaganda hat dem deutschen Volk zum ersten Mal wieder ein ungeheures Maß von Selbstbewusstsein eingeflößt. Das eine gehört zum anderen. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Uma maneira de solidificar a unidade nacional era responsabilizar os judeus pelos problemas da Alemanha. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen durch die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen nicht fürchten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Os nazis tiraram partido do ódio e inveja ancestrais de que os judeus eram alvo. They were much slyer in business than the normal German and Austrian, and they were so excellent in literature and in theaters and in cinema and in science. More than 50% of the medicine doctors in Vienna were Jews, more than 70% of the lawyers. And of course, all that made for a strong and hardline anti-Semitism. Dos 500.000 judeus alemães, apenas uma minoria era ultra-ortodoxa. Os membros da família Bodenheimer, dos subúrbios de Berlim, consideravam-se alemães acima de tudo.
This is my brother Edgar and I. We were very, very close. These are my parents in the garden. My father was a banker. I put the cigar in his mouth. I enjoyed it when he smoked. I was in my family the only person who looked Jewish, and Germans were very aware of how people looked and were very attuned to discovering a Jew. I remember as a little girl walking somewheres and some stranger would pass me and say, "Dirty Jew." Em abril de 1933, Hitler e Goebbels ordenaram um boicote nacional às empresas e lojas judias. A maioria dos alemães limitou-se a assistir à vandalização das lojas. It was a frightening experience. It was a shock, and my mother was the one who said, "We must leave Germany." And it's almost to the day a year later, we were all out, had officially emigrated. I still admire her for her guts and her gut feelings, and I think we were very lucky, very lucky. Os nazis criaram um mito histórico para fundamentar as suas ideias. Segundo eles, os alemães de raça pura eram naturalmente superiores, porque descendiam dos nobres cavaleiros medievais, de uma era menos degenerada de florestas verdejantes e sangue ariano. Diziam aos alemães que os seus antepassados haviam sido uma raça singularmente avançada e culta. Arqueólogos solícitos desenterraram falsas relíquias como prova disso. Deutsche Mutter Erde tut sich auf, Kunde zu geben von der hohen Kulturstufe unserer frühesten Vorfahren. Os sucessores dos cavaleiros teutónicos eram os homens de elite das SS. I personally was in the SS. Racial, Nordic, selected people, and we shall be the future aristocratic spine bone of the German nation. Well, I thought, wonderful, no? And I felt myself very much flattered by being chosen for this. And then the uniform was very beautiful, black, no? Of course we liked the uniform and the boots and all that, no? Inicialmente, as SS haviam sido criadas para guarda pessoal de Hitler. Doravante seriam a vanguarda do movimento para confirmar o povo alemão como raça superior. So sind wir angetreten und marschieren nach unabänderlichen Gesetzen. Wir gehen den Weg in eine ferne Zukunft und wünschen und glauben, wir möchten nicht nur sein die Enkel, die es besser ausfochten, sondern darüber hinaus die Ahnen spätester für das ewige Leben des deutschen und germanischen Volkes notwendiger Geschlechter. Himmler, o chefe das SS, pediu aos alemães que seguissem as teorias genéticas nazis e melhorassem os contingentes da raça. O Estado concedia empréstimos para encorajar os casais saudáveis a terem mais filhos. As mães, invulgarmente férteis, recebiam medalhas. O bebê ideal era racialmente puro e geneticamente saudável. Por isso, os parceiros tinham de ser escolhidos com grande cuidado. I was affected by this when I married. I had to prove myself as a SS officer. All my ancestors down to 1750. And my wife, she had to fill
out about 22 questions. Whether she likes too much dresses or perfumes. We thought that we can form a new ideal race. And that we thought perfect. And I chose my wife according to this line. O novo cidadão alemão era autodisciplinado e saudável. Este era um modelo a que muitos aspiravam. Quando era jovem, Louise Essig trabalhou como agente de instrução para o Ministério da Agricultura nazi. Tinha de pôr a teoria em prática entre os agricultores. Desenvolveu um programa de formação que combinava a boa forma física e as lides rurais com a pureza racial e a santidade da terra. O programa chamava-se Fé e Beleza e milhares de jovens aprenderam-no com Louise. Ich habe sie gleich gegründet, bäuerliche Berufsertüchtigung und bäuerliche Lebensgestaltung. Und dann hat es gegeben Sport und so weiter. Und ich bin mit meinen Vorschlägen nach Berlin gefahren und da sind die akzeptiert worden. Und so ist das BDM-Werk Glaube und Schönheit entstanden. Und wir haben das auf dem Lande dann in diesen beiden Arbeitsgemeinschaften bäuerliche Berufsertüchtigung und bäuerliche Lebensgestaltung gemacht. Toda uma geração aprendeu a viver a vida alemã ideal preconizada pelos nazis. Os responsáveis partidários locais recordavam regularmente às pessoas o objetivo a atingir. Für Führer und Vaterland. Nicht? So ungefähr hieß es doch immer. Wir kämpfen für Führer und Vaterland oder irgend sowas. Uma geração que cresceu na pequena localidade de Repner, na Baixa Saxónia, assiste a um filme ali realizado nos anos 30, no Festival do 1º de Maio. Der erste Mal, ich war 6 Jahre alt. Und hier wird die Fahne gehisst. Hier ist das Pastorenhaus mit dem Storchennest obendrauf. Und der Maibaum wird aufgerichtet. Und hier sind die Jungmädel und die Pimpfe, die zur Hitlerjugend gehörten. Ach, die haben ein Hakenkreuz angemacht. Ich habe sehr gern die Jungmädeluniform getragen und habe diese ganze Hitlerjugendorganisation geliebt. Das mochte ich sehr gern. Und jetzt sehe ich mich auch. Ich bin hier auf dem Wagen und spiele den Hänsel. Mein Bruder und ich sind Hänsel und Gretel und Lotti ist die Hexe. Die blonden, blauäugigen, großen Menschen waren ja sehr angesehen. Die mussten die Fahne tragen, wie wir auch in dem Film gesehen haben. Ilse trug die Fahne, weil sie hübsch und groß und blond war. Hier war ich. Ich trage die Fahne. Doch, ich war sehr stolz, dass ich die Fahne tragen konnte. Aber, naja, vor allen Dingen habe ich gedacht, dann kommst du auch mit in den Film. So doll mitgerissen nicht. Ne? Wir haben mitgemacht, weil es eben alle da drin waren. Wir wollten ja auch nicht zurückstehen und dann sind wir immer mit. Mas nem todos os alemães podiam participar nesta experiência nacional e popular. A crença que identificava o alemão ideal como o ariano de raça pura condenava os judeus como raça inferior. As crianças judias foram expulsas do sistema educativo estatal, obrigando as comunidades judaicas a criar as suas próprias escolas.
Entre 1933 e 1935, decretos sucessivos expulsaram os judeus do direito, da medicina e do funcionalismo público, banindo-os dos locais de trabalhos e lares arianos. Dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Ich bin zur Kunstschule gegangen in Berlin und wir wussten schon, dass wir mit deutschen Mädchen nicht ausgehen konnten. Ich hatte kein deutsches Mädchen gehabt, wo eventuell Schwierigkeiten kamen, durch die Nürnberger Gesetze. Nas salas de aula arianas, as crianças aprendiam a precaver-se dos judeus. Para isso, tinham de saber identificá-los. Livros infantis como O Cogumelo Venenoso existiam para os ajudar nessa tarefa. Os judeus eram como o cogumelo venenoso, que tem de ser separado dos cogumelos inofensivos na floresta da vida. Os livros ensinavam a reconhecer um judeu, o molestador de crianças, o violador de mulheres arianas, o vigarizador de alemães honestos. A mensagem era para se livrarem deles. Não queremos cá judeus. E este aviso não é coisa de conto de fadas. Foi espalhado por toda a Alemanha em finais dos anos 30. Não queremos cá judeus. Das war ein Prozess, der ganz allmählich wuchs. Allmählich, aber stetig und eben auch Bevölkerungsschichten ergriff, von denen man es vorher nie gedacht hätte. Die haben dann zum Teil auch einfach nachgequatscht. Ja? Das haben sie nicht geglaubt. Aber es ist ihnen oktroyiert worden und dann allmählich werden ja die Gehirne vernebelt, gesagt, ja, also der berühmte Satz, die Juden sind unser Unglück. Ne? Outros grupos que não se coadunavam com os ideais raciais do Estado foram igualmente pressionados. Em 1936, havia 45 mil ciganos na Alemanha que mantinham o tradicional estilo de vida nómada. Ernst era uma família de músicos ciganos. Ana Maria recorda a vida itinerante dos ciganos. Es war sehr schön. Es war wunderbar. Lustig, Feier, Tanz, Temperament hatten die Frauen und die sind versprochen worden mit der Heirat. Da hat es Zigeunerhochzeiten gegeben. Die gingen meistens immer 6, 7 Tage, so eine Zigeunerhochzeit. Und die haben das Leben geliebt, frei zu sein, wie ein Vogel in die Luft. Aos olhos dos nazis, os ciganos representavam um fator de perturbação, anti-higiênico e antissocial. Abordavam alemães decentes na rua. Eram pedintes e tinham de tomar-se medidas a seu respeito. Investigadores começaram um trabalho de campo, compilando árvores genealógicas, medindo os ciganos, fixando-os. Judeus, ciganos, homossexuais e negros eram classificados em categorias. Faziam-se registros baseados na cor dos olhos e cabelo, na dimensão do crânio e na genealogia. Funcionários arquivavam tudo, anotando os endereços. Und so hat jeder müssen langsam sein Fuhrwerk und seine Sachen verkaufen und hat müssen eine Wohnung. Und die hat man dann festgesiedelt und festgeschrieben. Und dann war es aus mit der Schönheit. Os doentes mentais também eram considerados perigosos. Ameaçavam a saúde genética da nação. Para impedir a transmissão de deficiências às gerações futuras, preconizou-se a sua esterilização compulsiva. In den letzten 70 Jahren hat sich unser Volk
50% vermehrt, während die Zahl der Erbkranken im gleichen Zeitraum 450% gestiegen ist. Wenn diese Entwicklung so weiterliefe, würde schon in 50 Jahren auf 4 gesunde Menschen ein Erbkranker kommen. Ein endloser Zug des Grauens würde in die Nation hineinmarschieren. Mas para aqueles que não eram deficientes, ciganos ou judeus, a vida estava a melhorar em 1937. Os alemães recuperavam seu orgulho à medida que a diplomacia agressiva de Hitler impunha respeito ao resto da Europa. E com o rearmamento do país, passou a haver menos 4 milhões de desempregados. Wir sind doch jetzt wieder ein so fleißiges und tatkräftiges Volk geworden. Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Und darum bitte ich dich nun, deutsches Volk, darüber gib nun dein Urteil ab. Der Welt unterstelle ich mich nicht, die kann mich nicht richten. Hitler oferecia agora ainda mais. Uniria o povo de língua alemã de toda a Europa através da expansão do Estado alemão. Em março de 1938, anexou a Áustria, desafiando o Tratado de Versalhes que proibira tal união. Foi um momento de euforia. A maioria dos austríacos apoiou. Norbert Loper, judeu de Viena, tinha 19 anos nessa altura. Der Antisemitismus war ja schon vor 38. Das hat es ja immer in Wien gegeben und in Österreich. Das war ja nichts Neues. Nicht? Nur war das jetzt da ganz offiziell, ist es natürlich viel schlimmer gewesen. Os nazis austríacos inventavam novos insultos afanosamente. Eines Tages sind wir auch gekommen, die Leute, und haben eine Schwester von der Wohnung abgeholt. Man hat sie zum Bodenwaschen geholt. Es ist nur das Unangenehme gewesen, dass die Leute auf der Straße gestanden sind und gelacht haben. Und das war natürlich beschämend. O ritmo da campanha antissemita acelerou-se. Em Munique, demoliram a principal sinagoga, afirmando que constituía um perigo para o trânsito. Até que em 1938, por toda a Alemanha e a Áustria, os judeus foram atacados na Kristallnacht, a noite dos vidros partidos. Mais de 1000 sinagogas foram queimadas. Trezentos judeus foram mortos. Mais de 30.000 judeus foram detidos. Em janeiro de 1939, Hitler tinha anexado a parte da Checoslováquia da expressão alemã e preparava-se para a guerra. Mas em público, lançava sobre os judeus a culpa de uma possível guerra e ligava o destino destes ao eventual conflito. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Os que tinham dinheiro e podiam tomar as providências necessárias abandonavam o país. Só em 1938 e 1939 emigraram quase 120.000 judeus. Os alemães arianos apropriaram-se dos seus empregos e propriedades. Mas não era fácil partir. As filas à porta do consulado americano em Viena davam a volta ao quarteirão. Os governos estrangeiros limitavam o número de entradas nos seus países. E a fuga seria de pouca dura para aqueles que procuraram refúgio em países dentro em breve ocupados pelos nazis. Em
setembro de 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polónia pelos alemães. Era uma aposta na expansão, a fim de obter espaço vital para os alemães arianos. Portanto, era necessário definir a maneira de lidar com os polacos. Os alemães dividiram-nos por categorias raciais. Os polacos louros e de olhos azuis podiam tornar-se alemães. Outros podiam fazer trabalho escravo. O resto podia ser deportado, ou pior, uma vez que mais de 3 milhões de polacos eram judeus. Isto não é a Segunda Guerra Mundial, afirmou Göring, é a Grande Guerra Racial. Os comboios que transportavam os reforços alemães para a frente ostentavam pinturas dizendo: "Vamos para a Polónia dar cabo dos judeus." Os filmes alemães de atualidades desenvolveram o argumento. Das schwierigste Problem, vor das sich unsere Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten gestellt sieht, ist die Judenfrage. Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Von hier aus wurden die Demokratien mit Taschendieben, Zuhältern, Rauschgift- und Mädchenhändlern, internationalen Bankschiebern und Hetzjournalisten versorgt. Na Alemanha, o início da guerra assinalou uma mudança na política para com os doentes mentais e os deficientes. O próprio Hitler assinou a ordem secreta para que se iniciasse a sua eliminação. Reinhard Spitzy ouviu justificar o seu procedimento. He said, "Why should we spend money for a fool, for a hopeless, ill person, if I can do with the same money so much good for a poor peasant's kid?" Esta decisão levou a realidade da política racial aos lares de inúmeras famílias vulgares que tinham um familiar doente. Meine Mutter ist im Dezember 31 in die Nervenklinik von Frankfurt am Main Niederrad eingewiesen worden, wegen Depressionen und Ängsten um ihren Mann. A mãe de Marie Rau acabaria por ser declarada esquizofrénica e incurável. Sem o conhecimento da família, foi transferida para a clínica psiquiátrica de Hadamar, transformada em centro de extermínio de doentes mentais. Eram levados para a cave e mortos com monóxido de carbono, até 60 de cada vez. Mais de 10.000 só em Hadamar. Ao lado havia uma mesa de autópsias rude, onde os cérebros e outros órgãos eram extraídos para investigação científica. Aos Raus foi dito que a mãe morrera de complicações resultantes de furúnculos nos lábios. Só souberam a verdade anos depois. Also, dass diese Menschen umgebracht worden sind. Das ist eine Schande für unsere ganze Gesellschaft. Alguns alemães atreveram-se a protestar publicamente contra a eutanásia. Os gaseamentos foram suspensos, mas secretamente continuaram a matar pessoas à fome e por injeção letal. À medida que a guerra progredia, os nazis foram acusando os judeus dos países que invadiam. Obrigaram-nos a usar estrelas da vida. Na Polónia, estavam confinados nos guetos, onde o processo de destruição humana começou. Isolados do mundo exterior por altos muros, os guetos rebentavam pelas costuras e eram flagelados pela doença e pela fome. Em Varsóvia, os alemães permitiam-se ingerir 2.300 calorias por dia. Os polacos obtinham mais de 900. No interior do gueto, a ração para os judeus era de 183 calorias. Condenavam-nos a morrer de fome. ...600.000 pessoas, no total, morreram nos guetos da Grande Alemanha.
Todos os judeus que podiam trabalhar, faziam-no. Esperavam conseguir sobreviver, tornando-se indispensáveis à economia de guerra alemã. Alguns detentores de altos cargos nazis questionavam-se se a Alemanha não deveria primeiro ganhar a guerra e só depois tratar da questão dos judeus. Mas Berlim não estava disposta a esperar. Cada vez mais judeus eram deportados. Stuttgart, Alemanha, dezembro de 1941. Uma leva de 1000 judeus daquela cidade recebeu a última refeição. Aconselharam-nos a levar ferramentas e utensílios de cozinha e disseram-lhes que iam ser realojados no leste. Os alemães arianos não podiam deixar de notar o que estava a acontecer por todo o Terceiro Reich. Peter Billenburg resistira ativamente aos nazis durante 8 anos, desde os seus tempos de estudante de Direito. Via a deportação dos judeus com a maior apreensão. My thought was that while they were fit and in as far as they were fit, they would be used as slave labor. And as far as they were not fit, they were probably exposed to cold and starvation and would probably die that way. That indeed meant that I was aware of at least partial elimination of the Jews altogether. A decisão de matar todos os judeus sistematicamente havia sido tomada. Era a solução final. Uma duna de areia no litoral da Letónia, em Libau, 1941. Um oficial da Armada Alemã em licença tinha consigo a câmara de filmar quando descobriu por acaso um local onde judeus estavam a ser executados. Além de matarem os judeus letões, os alemães levaram milhares de judeus alemães da Alemanha para a Letónia a fim de serem fuzilados. Os executores nem sempre esperavam que as suas vítimas fossem levadas até eles. Unidades móveis, Einsatzgruppen, passavam as zonas rurais a pente fino em busca de judeus para matá-los nas suas próprias casas. Em Eschiski, na Lituânia, viviam 3.500 judeus. Em setembro de 1941, os alemães levaram-nos até umas valas nos arredores da localidade e ordenaram-lhes que se despissem. Zvi Mikaeli tinha 16 anos. כשאנחנו התפשטנו כולנו, כשאני ראיתי בן את רב זושי מתפשט, אני אמרתי שזה אסף. את הפנים הזוהרות שלו, ואת הפסוקי תהילים שהוא אמר לפנינו כל הזמן היה ביטחון שאנחנו לא נמות. ואבא שלי, אתה תחיה, אל תפחד, אתה תחיה ותתקום. ושם עליי את ידו השמאלית עליי. ואני רואה את אחי דוד, וטופס אותו על הצלע, על הירך שלו, הבאתי, וכל כך הדוק, כך לחץ אותו. הוא לא עזב אותו עד אחרי כך. והעיריות, והשכרות העיריות. היה ערבוביה של קולות של אנשים ובכי של אנשים ושל ילדים והעיריות והאבק והכל ביחד זה התערבב עד שאני מצאתי את עצמי לתוך הבור. הרגשתי שהוא נתן לי דחיפה, אבא שלי נתן לי דחיפה ושכב עליי. Toto
Os fuzilamentos tiveram lugar em milhares de vilas e aldeias. Jürgen Kröger serviu de intérprete a um dos esquadrões de execução. Das ist, die haben gesagt, das ist ein minderwertiges Volk, nicht wahr? Die Juden. Und die müssen eben, so wie man sagt, hat mir einer einmal gesagt, wenn sie haben einen Rosenbusch und auf dem Rosenbusch sind Läuse, verstehen Sie? Dann müssen die Läuse eben weg. Weil die Juden für sie keine Menschen waren, verstehen Sie? Es war nicht einfach so, wie man Fliegen totschlägt. Und dass man sie umbringt, nicht wahr? War keine schöne Arbeit, haben sie ja selber gesagt. Aber es war eine notwendige Arbeit. Os cidadãos germânicos comuns não foram informados acerca dos métodos da solução final, mas o objetivo destes foi proclamado em público. O jornal de Hannover, de 1942, ostentava o título Judeus serão exterminados. Nele se citava a seguinte afirmação de Hitler: sejam quais forem as implicações deste combate, este será o seu resultado final. Os judeus eram transportados de toda a Europa ocupada. Westerbork, na Holanda, era um dos pontos de partida. Hans Margiels fugira de Berlim. Capturado pelos alemães na Holanda, foi obrigado a colaborar nas deportações. Wir mussten die Transporte 6 Uhr, die Leute, die aufgezählt worden sind von den Transportländern, abholen. Und wir mussten sie, wenn sie nicht laufen konnten, auf Tragbahn oder Schüssel, wir mussten sie an den Zug bringen. Podia ler-se na tabuleta que o comboio se destinava a Auschwitz, mas ele não sabia o que era Auschwitz. Keine Ahnung von irgendjemandem, dass es Vernichtungslager gibt. Sonst wäre dies gar nicht so ordentlich, da wäre eine Panik entstanden, die Transporte wären nicht so ordentlich weggegangen. Hier auf diesem Bild sagen die Leute auf Wiedersehen. Einige waren draußen und wir werden uns bald wiedersehen. Der Krieg wird ja auch nicht mehr so lange dauern. Das bin ich hier. Da mussten wir die Türen schließen. Hinter mir standen richtige SS, standen SS, die Befehle gegeben haben. Es war sehr schwer, Nein zu sagen, wenn ein SS-Mann oder sich da entgegenzusetzen. Man war in keiner Situation. Os caminhos de ferro estatais alemães cobravam o transporte dos judeus às SS a preços da terceira classe. Os guardas tinham bilhetes de ida e volta. Os judeus apenas de ida. A viagem até aos campos podia demorar dias, sem instalações sanitárias, sem alimentos, com pouca ou nenhuma água. Muitos morriam pelo caminho. Przyjeździe nie wiedzieliśmy, dokąd zajeżdżamy, w nieznane. Podejrzenie było, że to jest miejsce śmierci. Dlatego, żeśmy widziały te kominy i ten dym z kominów. I patrząc na to ciarki przechodzą przez organizm, że to nas czeka. Os campos ficavam no fim da linha. Auschwitz, no sul da Polónia, era o maior de todos. Na plataforma entre as linhas, os recém-chegados eram divididos em colunas de homens e mulheres. Depois, o médico separava os que estavam suficientemente fortes para trabalharem durante algum tempo daqueles que deviam morrer de imediato. Dora Schwartz, num grupo de mães e filhos, foi enviada para a câmara de gás. Szczęście moje było, że widział po tym
przeglądzie widział mnie inny i skierował mnie palcem na drogę, gdzie szli do tych, co zostali przy życiu. Bo te matki z dziećmi zaraz zostały skierowane do pieców. I w ten sposób przeszłam ze śmierci do życia. As SS de Auschwitz fotografaram a seleção dos prisioneiros ao longo de dia em 1944. Grupos de prisioneiros descarregavam os vagões e separavam os pertences. Norbert Loper, de Viena, era dos prisioneiros que trabalhavam na plataforma. Die Leute sind krank gewesen, sicher. Die Gehbehinderte sind gelegen, die mussten wir auf die Lastwagen hinaufheben. Die sind dann zur Gaskammer transportiert worden. Wir haben aus der Riesenstadt ein Kindertransport gekommen. Die Begleitpersonen waren Nurse und die sind direkt mit ihnen, ich kann mich heute noch erinnern, jedes Kind hat so einen Brotwecken in der Hand gehabt und die mussten beim Vorbeigehen den Brotwecken in einen Korb hineinschmeißen und sind dann Hand in Hand mit dem Nurse in die Gaskammer gegangen. Hans Munch serviu como médico das SS em Auschwitz. Recusou-se a fazer a seleção, mas participou uma vez no gaseamento de judeus. Primeiro, as portas das câmaras eram fechadas. Das war fast hermetisch, da konnte man kaum noch was hören. Dann wurde oben das Zyklon hereingeworfen und der Arzt, also in dem Fall war ich ja nun auch mal, musste da also nach einer Zeit, etwa 10 Minuten, sollte man schauen, ob es soweit ist. Da war ein Spion war da, dem schaute man hinein. Und wenn alles auf dem Boden lag, dann war es gut. Dann wurde auf der anderen Seite die Türe aufgemacht und dort war dann die Krematorien, das war die Seite der Krematorien. Und da waren Lorries angefahren, dass man sie besser transportieren konnte. Uma fotografia tirada em segredo por prisioneiro mostra a queima de cadáveres ao ar livre. Tão sobrecarregados estavam os crematórios de Auschwitz no verão de 1944. As atrocidades nazis fizeram milhões de vítimas, mas o maior grupo foi de longe os 6 milhões de judeus sistematicamente mortos por não encaixarem no plano racial germânico. 500 mil de ciganos foram mortos pela mesma razão. Da kam mir eigentlich gar nicht mit, so richtig, warum die das überhaupt machen. Dass die Menschen so misshandeln und so bösartig sind. Das haben wir einfach nicht mitgekriegt. Insgesamt aber können wir sagen, wir haben diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk getan. Und wir haben keinen Schaden in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. No final da guerra, foi revelado o verdadeiro preço do delírio nazi, de que a sua raça possuía destino especial. À medida que os campos eram libertados, os alemães das respectivas localidades eram levados a visitá-los. Durante 12 anos haviam entoado cânticos empolgantes, tinham sido arrebatados pela retórica do seu chefe
e partilhado o fulgor do êxito militar dos primeiros tempos. Agora podiam ver o preço. Os cadáveres, as experiências médicas, os quebra-luz da pele humana, o resultado da tentativa de criar uma raça superior. Em Portugal, o nazismo nunca chegou a ter muita influência. O antissemitismo e a teoria da raça superior nunca agradaram aos portugueses. Somos latinos, morenos, miscigenados. As suásticas, as paradas, as manifestações exteriores de violência, o alarde da militarização a entrar todos os dias na vida dos cidadãos, assustavam. Pelo contrário, o fascismo de Mussolini, mais teatral, foi o modelo adotado. Salazar, durante muitos anos, teve o retrato do Duce sobre a sua secretária de trabalho. Copiou com atualizações vocabulares a organização do Estado italiano. Tudo pela nação, nada contra a nação. O ódio ao parlamentarismo e ao anticomunismo radical. As milícias paramilitares, como a Legião e a Mocidade Portuguesa, o Estatuto do Trabalho Nacional, a saudação fascista, as fardas, o sistema de partido único, o corporativismo de Estado, a concepção do império colonial, a censura, a polícia política, primeiro PVDE e depois, mais sofisticada, mas não menos brutal, a PIDE. Contudo, e apesar da maior distância tomada em relação ao nazismo, já no final da guerra, Salazar teve ainda o desplante de decretar luto nacional pela morte de Hitler, então considerado pelo mundo inteiro como um criminoso de guerra. A ditadura militar, criada a partir de 1926, como vimos, com o movimento do 28 de Maio, foi inicialmente uma balbúrdia militar ineficiente e um pouco anárquica, que só ganharia alguma consistência doutrinária com a chegada de Oliveira Salazar ao governo em 1928 e, sobretudo, após a sua nomeação como presidente do Conselho de Ministros em 1932. Ao princípio, Salazar foi apenas um ditador retrógrado, obscurantista, impregnado de ruralismo, conservador, apoiado pelo catolicismo integrista da época. Com a Constituição de 1933, plebiscitada por um sistema insólito, em que as abstenções contaram como votos a favor, calcule-se, tentou criar um arremedo de Estado de Direito, o chamado Estado Novo, hipócrita, em que as liberdades fundamentais reconhecidas de jure eram derrogadas de facto por decreto-lei, que, a pretexto de a regulamentar, realmente as anulava. A fascização, mais intensa do regime operou-se, no entanto, a partir da Guerra Civil de Espanha. Foi então que se criou o campo de concentração do Tarrafal e a repressão política se tornou o principal ex-libris do regime salazarista. Contudo, a ditadura de Salazar nunca adquiriu alguns traços característicos do fascismo, como a demagogia social populista, a violência indiscriminada e a capacidade de mobilização de massas, mais ou menos arregimentadas. Com o fim da guerra, o pragmatismo de Salazar levou a declarar-se também ele democrata, mas uma espécie especial, democrata orgânico, categoria que os politicólogos terão dificuldade em caracterizar. A ditadura portuguesa, impulsionada pelo movimento autoritário dos anos 30 e pelo fascismo de Mussolini, conseguiu, como veremos, sobreviver à queda do nazifascismo por razões estratégicas e internacionais que transcenderam muito, infelizmente, a vontade real dos portugueses.